Ficar livre da Covid-19 é um dos desafios enfrentados por toda a sociedade. Desafio que se torna ainda maior quando se refere a povos indígenas. Aqui no Maranhão, o governo do estado tem trabalhado em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena, órgão do governo federal responsável pela vacinação dos indígenas aldeados. Até o momento, 50% da população indígena maranhense, do total de 19.134 índios que devem receber a vacina, está imunizada. Cerca de 13 mil índios receberam a primeira dose e 9.500 a segunda dose até o último dia 15 de abril. Nós temos no Maranhão muitas aldeias indígenas, nós temos uma população acima de 35 mil índios, e isso faz com que seja necessária essa parceria. No caso, quando veio agora a vacinação, isso só se intensificou. Nós temos equipes da Força Estadual de Saúde, que são equipes que já trabalham na saúde do estado do Maranhão já há muito tempo, dando apoio para esses territórios e comunidades mais vulneráveis. E como nós classificamos as aldeias indígenas como territórios de grande vulnerabilidade, as equipes já estavam lá, então isso facilitou muito, então a parceria ela tem ido muito bem. Tanto é verdade que nós já chegamos aí a um total, mais ou menos, quase 50% de vacinação da população indígena, mas se nós observarmos que esse 50% é da população como um todo, isso chega a quase 70% da população chamada população-alvo, porque aí a gente não está incluindo crianças e gestantes. De acordo com o Distrito Sanitário Especial Indígena, o Maranhão é o terceiro estado do Nordeste com a maior quantidade de índios. São 20 etnias, 573 aldeias e uma população de mais de 43 mil pessoas. Uma das primeiras pessoas vacinadas contra a Covid-19 no Maranhão, no dia 18 de janeiro, foi a indígena da aldeia Araribóia, Fabiana Guajajara, que recebeu a dose da Coronavac durante ato simbólico no Palácio dos Leões. Quanto aos demais indígenas, uma série de condições particulares dificultam o trabalho de vacinação dessas populações, principalmente o acesso aos índios, seja pela distância geográfica, seja pela resistência deles em relação à vacina. Nós temos dificuldade de 3 ordens. A primeira dificuldade é o acesso. Essas aldeias, normalmente, elas são distantes, de difícil acesso, são estradas vicinais, às vezes você precisa de carros com tração para poder chegar nessas aldeias, então, acesso. A segunda dificuldade é essa que você mesmo apontou. Alguns indígenas influenciados por, às vezes, ideologias religiosas, né? Porque você sabe que essas aldeias hoje elas penetram nelas muitos pastores e pessoas que fazem proselitismo religioso, e às vezes esses indígenas eles ficam um pouco resistentes. Então tem que ter um processo de convencimento, né? E a terceira dificuldade é uma dificuldade que não está relacionada à religião, mas está relacionada à sua própria cultura, né? Os mais antigos, os mais idosos, que são exatamente aqueles que são os prioritários, às vezes eles têm um pouquinho mais de resistência. Mas, de uma maneira geral, eu diria para você que isso está evoluindo bem. Essas dificuldades elas são superadas pela insistência e pela paciência dos profissionais de saúde, que são treinados para ter essa paciência, ter essa postura cordial, educada e respeitosa, porque a gente tem que respeitar essas pessoas, né? Não se trata de impor a vacina a elas, mas de compor com elas, de convencê-las para que, de fato, usem essa ferramenta, que, de fato, é a principal ferramenta do controle da epidemia. Segundo dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, até o final de março de 2021, 1.029 indígenas já haviam perdido suas vidas. 51.857 haviam sido contaminados e 163 povos já haviam sido diretamente impactados pela pandemia, sendo a etnia Guajajara a terceira mais atingida no país. No Maranhão, de acordo com a DICEI, até o dia 15, mais de 1.600 indígenas aldeados foram contaminados pela Covid-19 e 29 foram a óbito. Estes dados têm ajudado as equipes de trabalho no convencimento dos indígenas quanto à importância da vacinação. Uma boa parte já se aculturou, digamos assim, já vai na cidade e volta. Por isso mesmo é que a doença entrou nas aldeias, porque os indígenas eles vão e vêm, vão fazer compras e voltam. Então, acontece que esse isolamento ele não é tão rigoroso como a gente acha que às vezes seria. Não é o caso, e por isso, mas isso também facilita. Essa aculturação deles, isso facilita essa comunicação e esse convencimento pelo uso da vacina.